Boa tarde, bom dia ou boa noite. Hoje vamos falar sobre uma criatura, um ser voador que não se sabe muito bem se é real ou não. Mas muitos confirmaram que seria sua existência, apesar de não haver provas. Estamos falando do Homem-Mariposa, ou Mothman, ou Mothman, o Homem-Mariposa da Virgínia Ocidental. Se você não conhece essa coisa, eu explico tudo pra você. Então, fique com o vídeo. Opa, olha, antes desse vídeo começar, eu quero te falar uma coisa. Você por acaso já jogou um jogo do Roblox chamado Sweetborn? Sweetborn é um jogo de terror do famoso The Man in the Suit, que teve seu Analog Horror criado em 2023, onde conta a história totalmente diferente, onde mostra que um homem chinês de nome desconhecido acabou se transformando em uma fera após ter contato com o traje que agora se tornou sua nova pele. E ele acabou infectando outros personagens que também eram humanos que interpretavam os monstros. E isso veio da empresa Toho que existe na vida real, mas esses eventos nunca aconteceram, ou seja, é tudo ficção. E você é um cara que visita o estúdio que foi abandonado e que você deve sobreviver procurando catarses, observando as coisas, ou seja, esse aí agora tá no melhor estilo Five Nights at Freddy's. Então, se você estiver jogando no Roblox, você deve achar. Se você jogou ou não jogou, jogue agora. Então, voltando pro vídeo. O Homem-Mariposa, também conhecido como o Homem Voador Negro, como eu gosto de chamar, ou até mesmo de Homem-Pássaro por conta das asas, é um grande ser humanoide voador, um tipo de homem voador que estaria vagando por algumas regiões dos Estados Unidos. Ele é uma criatura do folclore da Virgínia Ocidental, em Point Pleasant, Estados Unidos da América. Na cidade de Point Pleasant, ele acabou tendo vários avistamentos, inclusive dois mais importantes. Em seu primeiro avistamento de 1966, ou seja, em 1966, ele foi avistado por um casal que estava no quintal, e os dois afirmaram que tinham visto um ser misterioso que acabou sobrevoando o local. Parecia um homem, mas que tinha asas. E não viram muito bem os olhos. Eles podem ser amarelos ou vermelhos. E alguns adolescentes disseram que nesse mesmo ano eles avistaram o tal monstro mariposa. E o descreveram como um homem alto de 2 metros de altura, com grandes asas de morcego, de pássaro ou de mariposa. E que disseram que ele também teria braços. E outros dizem que na verdade os braços são as suas asas, ou as asas são os seus braços. Até que no ano de 1909, até que em 1969, em 1967, ocorreu um desastre que ninguém estava esperando. A Silver Bridge, a ponte Silver Bridge, ou ponte de prata, acabou desmoronando, causando a morte de várias pessoas. E a ponte não se sabe se foi reconstruída uma vez. E que talvez nem sequer existe mais. E algumas pessoas dizem que tinham avistado o Homem-Mariposa naquele dia. E desde então ele nunca mais foi visto. Alguns dizem que na verdade o Mothman traz os desastres. E outros dizem que ele tenta evitá-los. E até mesmo prevê-los. E alguns dizem que ele é tipo um mensageiro da morte. E ele é descrito como um ser metade homem e metade inseto. O que faz sentido, já que as asas dele são de mariposa. E alguns dizem que ele tem asas de morcego e outros dizem que ele tem asas de pássaro. E ele seria uma criatura sem pescoço e que seria tipo uma mosca. Tipo o Homem-Mosca. Mas digamos que ele é mais um Homem-Mariposa. E era bem maior do que um homem qualquer. E além disso, ele seria bastante rápido. E não existem relatos de que ele atacou ou matou alguém. Inclusive, em Causos de Cordel, ele possui uma versão feminina, Mulher Mariposa, do Nordeste do Brasil.
E inclusive essa coisa ficou tão famosa que acabou recebendo uma estátua de metal, criada em 2000. Mas até agora não se sabe se ela ainda é real. Alguns dizem que ele é uma espécie desconhecida de ave, e outros dizem que ele é uma espécie ainda não descoberta de inseto, ou alguns dizem que ele é um ser extraterrestre. E alguns dizem que, na verdade, ele não é um demônio, espírito ou algo do tipo. Na verdade, ele é um ser sobrenatural, e não houve relatos de que ele atacou ou matou alguém. Inclusive já apareceu em algumas séries de creptídeos, filmes, livros e entre outros. Já viu o Homem-Mariposa? Não? Bem, comente aí embaixo se você já ouviu falar dele ou não.